nós vamos passear muito esses dias sobre visões e percepções do que é ou que pode vir a ser esse nosso processo de alquimia. Esse é o melhor nome que me vem agora. E que muitas vezes nós vamos entrelaçar com vários desses conceitos que nós temos em nossas mentes, em nossos HDs, sobre o significado da palavra espiritual, que afinal de contas é só uma palavra. E como toda palavra, todo conceito, vai ser atribuído a isso infinitos significados, tantos quantos são as pessoas, tantos quantos são os conceitos, tanto quantos são os dogmas, e assim sempre será com todas as palavras, ainda mais com palavras de cunho mais subjetivo, né? Mais, assim, não do mundo concreto, do mundo físico, mais fácil materializar o nome de uma cadeira do que o amor, né? Que nós chamamos de nomeação, conceitos, e que cada um de nós, cada cultura, cada linha, cada tempo, vai ter experiências, ter conceitos mentais, ter associações emocionais, ter sensações físicas, inclusive, sempre gravitando em torno dos 3 centros de inteligência, dos 3 centros de energia, e ancorar, adaptar, nominalizar essa palavra, cada um do seu jeito. Então, quando a gente fala em fazer uma viagem, uma jornada, dentro do que a gente resolveu chamar aqui, e é só um conceito, o que a gente, de certa forma, traz é quais são, isso aqui é só uma parte do que se apresenta, do que se apresentou, porque não para de se apresentar, quais são orientações, quais são compreensões, quais são experiências, quais são, que sabedoria, que recepção, que captação a gente pode ter, e que esse sistema, mais do que um sistema, do que essa mandala, e todas as coisas associadas a esta mandala. Lembra que a mandala em si é uma forma do mundo da matemática sagrada, né? 2 mundos acima do nosso, pelo menos. São sempre conceitos, né? Conceitos nunca são verdades, são sempre conceitos. Alguns conceitos contêm uma realidade mais fechada, uma posição de mundo mais fechada, outros conceitos são mais amplos no sentido de englobarem mais pontos de vista. A definição do Gurdjieff, o Enneagrama é uma lente de expansão, uma lente de aumento, na qual tudo que você coloca dentro dele, ele vai organizar, ele vai aumentar a sua compreensão e o seu entendimento sobre a conexão e a criação, o processo disso que se apresenta nessa luz. No Enneagrama de Gurdjieff, a unidade, o círculo, Deus, o todo, a oitava, o processo, assim como, né, o absoluto, como Deus, se divide e apresenta simultaneamente um não-tempo, um conjunto de forças necessárias para que qualquer ser cíclico, qualquer ciclo, e tudo no universo é circular, tudo nasce aonde, morre aonde nasceu, de certa forma, seja uma planta que dá uma semente e que nasce outra semente, seja uma pessoa, a jornada do herói, seja a volta que a Terra dá no Sol e as estações, seja a volta que a Terra dá em si mesma. 3 forças num triângulo de igual tamanho, de igual angulação, sem hierarquias, sem prioridades, de total equilíbrio
O triângulo é a primeira forma perfeita que encerra um espaço depois do círculo. Tudo começa no ponto, o ponto se torna uma reta. É quando Deus cria só uma força e o triângulo delimita o primeiro espaço. Uso a palavra Deus muitas vezes como algo poético e você pode dar a ela o significado que você quiser. Seja o próprio Deus como uma forma dentro das tuas crenças. A gente vai passear por todas as palavras sagradas, porque são todas apenas palavras. As palavras nunca englobam um conceito. E nesse momento, manifesto o zero. Do zero, ponto, uno. Do ponto, e ainda não tem um espaço manifesto. E o espaço será manifesto quando a gente cria o triângulo. E aí a gente delimita um espaço. Deus delimita um espaço. E fala, está criado. Em equilíbrio. A presença das três forças será sempre necessária para que haja uma real criação daquilo que vem do não manifestado para o manifestado materialmente, em termos de espaço falando. O que não tiver três forças, não estou falando, como o Enneagrama Sufi vai falar, de uma terceira força que pode ser involutiva, mas aqui a gente não vai falar disso. Mas se eu não tenho uma terceira força, literalmente eu estou patinando no barro com a minha roda. Estou batendo um ping-pong entre ação e reação. Estou batendo um ping-pong entre um ponto de vista e um outro ponto de vista. Entre um conceito versus um outro conceito. Entre a tomada de posição que eu tenho que fazer de um lado, contrapondo a tomada que eu tenho que fazer do outro. No círculo eu manifesto o triângulo, que não tem tempo. O próprio tempo poderia ter sido criado dentro do Enneagrama, e para o Enneagrama o tempo acontece no círculo. A linha do tempo. O tempo só existe no círculo e nas oitavas, na Ixádio, na lei do 7, na lei da atemporalidade e da impermanência de tudo e de todas as coisas, das oitavas, dos processos. Se tudo, todas as coisas de forma atemporal tem três forças de manifestação, tudo e todas as coisas se desdobra de uma lei, que no Enneagrama nós chamamos de a lei dos 7. E essa lei rege processos, ela rege as oitavas, ela rege o desdobramento e o como ele se dá, ela rege os choques de vibração. Conforme uma oitava se desdobra, ela segue leis do que acontece com a vibração em cada um desses pontos. Do mesmo jeito que eu toco uma nota dó aqui e outra aqui, e essa com exatamente 2 vezes a frequência desta, matematicamente falando, em hertz, a onda é a mesma, mas ela vai aumentando a quantidade de ondas que cabe numa frequência, e assim vai indo, vai indo, vai indo. Nós vamos matematicamente para o que a gente chama de frequências mais altas. Ou seja, cabem mais ondas numa nota dó. E tudo no universo são frequências. Nós somos frequência, vibração. Um pouco mais lenta e mais grave, que nos deixa mais pesados. E que pode ser, ao longo do trabalho interno, acelerada, aumentada. Obviamente, dependendo do corpo que a gente está falando, até um certo limite. Se eu fizer isso com esse corpo aqui, chega uma hora que ele tem que dar um bye-bye. Mas existem muitos corpos do qual nós fazemos uso como veículos nesse exato momento do tempo. E é verdade sim que o nosso corpo físico precisa ir sustentando os aumentos de frequência em nós, frequências mentais, emocionais, corporais. O
corpo é a base e a sustentação de tudo. Não existe nenhum processo de real alquimia sem a presença de um corpo forte, saudável, aqui e agora, sustentando esses processos. Você pode ser um atleta olímpico e não estar presente no seu corpo. Isso não é raro. Você trazer as partes suas aqui e agora, estar presente na experiência física, é fundamental, prática eterna. E com o tempo, nos seus demais corpos também, aqui e agora, tendo este no centro da experiência, sempre como um círculo. Não é uma projeção, nem uma desconexão, nem um acesso que você tem a um outro corpo seu. Isso é perfeitamente possível. Esses acessos são importantes, mas não são o trabalho no aqui e no agora, na pedra. A alquimia é feita aqui e já. E esses corpos, por terem naturezas mais sutis, não tão densas, também vão aumentar suas frequências. Às vezes você precisará, inclusive, de novos corpos. A morte do corpo não acontece só como a gente já conhece. Há outros corpos que também morrem. E muitas vezes precisam da terra para renascer numa outra posição de sustentação. E literalmente você vai aumentando de tamanho. Ao mesmo tempo em que isso aqui está no centro, na base de toda a experiência, de toda a transformação. Ponto 9, o raio 9, vai nos ensinar que eu vou usar palavras, sempre as filtrem dentro dos conceitos, são palavras que me surgem, mas elas não estão ligadas a nenhum conceito religioso. O ponto 9 vai mostrar para a gente, o raio 9, a sagrada experiência da encarnação, do corpo, aqui e agora, desta presença, dessa experiência. E de certa forma o nosso trabalho espiritual, seja qual o nome que a gente der, alquímico, é um trabalho que acontece aqui, não acontece em nenhum outro lugar. Isso não quer dizer que a gente não possa visitar quantos mundos a gente quiser, mergulhar em estados alterados de consciência, dissociar quando a gente precisar, pensar em algo bem distante, fazer nossas orações, e ainda assim o trabalho é aqui. Então, quando a gente vai falar aqui de Enneagrama espiritual, a gente vai falar de caminhos, processos, vivências, para que nós façamos esse trabalho de alquimia, para que nós nos tornemos, aqui e agora, com estes veículos, já o que a gente chama de espiritual. Não para que espiritual seja algo que está fora de mim. Muitas vezes a gente fala em acesso ao espiritual. Parece que eu tenho que sair daqui e acessar algo que está em outro lugar. Literalmente, esse é um pensamento dual. Ele já tem duas forças. A gente vai rezar para algo que está em outro lugar. E não estou dizendo que não exista, se é que existe lugar. Anjos, arcanjos, seres, tudo isso está aqui. Mas muitas vezes a gente imagina que fazer um trabalho espiritual é sair daqui e ir para um outro lugar, ou acessar um outro lugar, ou ter uma experiência de saída. E não é isso que a gente vai trazer. E eu convido vocês para vivenciarem, experienciarem, criarem a partir das suas próprias experiências. Por mais que eu fale coisas, todas elas são conceitos. A maioria surge aqui e agora. Não, muito pouca coisa vem de antes. Elas estão surgindo aqui e agora. Algumas virão de antes. E
E isso é uma mudança muito radical no conceito de 99% das pessoas. A ideia de que nos desenvolver espiritualmente é, de certa forma, sair um pouco da experiência física ou da experiência da vida concreta. É meio que subir uma escada. E o nosso convite aqui vai ser diferente desse. De certa forma, na nossa crença, dentro desses trabalhos do Enneagrama, e com algumas pessoas e algumas linhas que eu tenho ressonância, e aqui esqueçam qualquer conceito que você tenha sobre Enneagrama do ponto de vista de tipos, não tem nada a ver, isso nem entra nesse curso. Então, qualquer associação que você fizer com isso não faz sentido, simples assim. São 1000 nuances dentro desses 9 raios. E nós vamos mergulhar muito nessa experiência, na experiência de cada um desses raios do ponto de vista dos processos, leis e qualidades e compreensões que levam esse raio para uma dimensão mais sutil. E como filhos do universo, nós temos 9 raios dentro de nós. E eles operam em nós o tempo todo. Claro que como energias, pode ser que uma energia tenha sido ou se apresente de forma mais dominante na tua constituição ou no teu acesso. Isso é real, a gente sabe disso. Isso dá, inclusive, origem ao que nós chamamos de tipos do Enneagrama, asas, flechas e tudo mais. Mas isso não importa para a gente aqui e agora. Porque ao mesmo tempo que conhecer o seu tipo do Enneagrama é, sim, do ponto de vista de desenvolvimento da consciência humana, muito legal e muito relevante, pode ser também muito limitante, ao mesmo tempo. E eu não estou falando aqui das limitações óbvias de descrições de comportamento na faixa média de consciência, que essas são muito óbvias e reais. E esse já é um grande desserviço que a gente vê no Enneagrama de tipos no mundo lá fora, em 90% dos trabalhos. Que é pegar um tipo do Enneagrama, concentrar nas características de comportamento da faixa média ou baixa e dizer que isso é uma pessoa. Isso já é um grande problema. É legal no primeiro momento, até você se identificar eternamente com aquilo e não sair mais dali. Inclusive criar um senso de identidade de que você é isso e que o outro também é. Ao mesmo tempo, expande a percepção e a consciência. Quando eu entendo o meu tipo como uma espiral, nos níveis de consciência, e como a real característica que os tipos têm, que a gente faz aqui na escola, e vocês sabem, e entendo a minha personalidade média como uma condensação disso, e eu como todo esse raio, já amplia bastante. E mexe no meu senso de identidade. Eu me vejo como o divino em processo de alquimia. Não como algo que não é divino tentando se tornar divino. E aí dá mais trabalho, né? E ainda assim, isso é maravilhoso e ainda assim pode ser limitador em algum ponto do tempo. Porque muitas vezes a gente chega num determinado ponto aonde vale a pena a gente se dar conta de que a nossa consciência pode aumentar muito. Posso identificar dentro de mim todos os raios e os processos operando nos diferentes momentos e pontos. E aí, compreender a dinâmica
de alquimia em todos eles. E aí o meu trabalho de consciência aumenta absurdamente. E ao mesmo tempo, conhecer o meu raio dentro dos níveis de consciência mais profundamente também é muito útil. E aí a gente vai entrar num dos temas fortes desse programa, que é a não dualidade, os paradoxos. Aquilo que, de acordo com a nossa mente cognitiva, a gente vê como uma coisa ou outra. E que a gente vai ter tantas experiências aqui onde esses paradoxos se dissolvem na terceira força. Agora, nesta proposta, é uma experiência, uma proposta para que você se dissocie de qualquer conceito de tipo que você tem.